Salve, salve meu povo! Estamos aí de volta com mais uma questão do PAS. Essa questão que eu escolhi hoje para resolver é a questão 98 do caderno Alice, do subprograma 2015, beleza? Essa questão é uma questão do tipo D. Lembrando, não esqueça de curtir, de compartilhar com os amigos que estão estudando, beleza? Não deixe de se inscrever no canal. Então vamos lá, a resolução da questão 98. Vem comigo! Vamos fazer a leitura da questão. A figura a seguir ilustra uma lente convergente de distância focal igual a 6 cm e um objeto localizado a 18 cm da lente. Esboce, nessa figura, os raios luminosos que partem do objeto e a imagem formada. Descreva as características da imagem e determine algebricamente a relação entre o tamanho da imagem e o tamanho do objeto. Então, olha só, pessoal, aqui está o objeto, que é a minha velinha. Aí eu vou pegar raios luminosos que partem do objeto para formar a imagem. Para a construção da imagem na lente, e nesse caso a lente convergente, nós vamos usar dois raios notáveis. O primeiro raio notável que eu vou utilizar é o raio que entra paralelo ao eixo principal da minha lente. O raio que entra no eixo principal da minha lente, ele vai convergir aqui no ponto foco-imagem. Então, esse é o meu primeiro raio notável. O meu segundo raio notável, ele vai incidir sobre o foco. Quando acontece isso, este raio notável vai sair de forma paralela ao eixo principal. Quando os dois raios se encontram, a imagem do meu objeto vai se formar. Bem, já fiz a primeira parte do comando da questão, né? Peguei os raios luminosos que partem do objeto e montei a imagem desse objeto. Agora, a segunda coisa que nós temos que fazer é descrever as características da imagem. Pessoal, a imagem formada por uma lente convergente, nessa situação em que foi colocada no nosso problema, ela vai ser uma imagem dita real, ela vai ser uma imagem invertida e a minha imagem é menor que o objeto. Bem, após determinar as características da imagem, nós vamos relacionar o foco, distância objeto, distância imagem e a relação entre o tamanho da imagem e o tamanho do objeto. Primeiro nós vamos calcular a distância da imagem usando a equação de Gauss. 1 sobre f é igual a 1 sobre p mais 1 sobre p'. F é o meu foco, o p é a distância do objeto até a lente e o p' é a distância da lente até a imagem. Então vamos substituir os valores. Lá do desenho eu sei que o foco é 6 centímetros. Lá do desenho também eu sei que a distância que o objeto se encontra da minha lente é 18 centímetros. Mais 1 sobre a distância da imagem que eu vou determinar. Nessa expressão eu preciso determinar o valor de p'. Então eu vou pegar esse 1 sobre 18 e vou passar ele para o outro lado, subtraindo. Aí eu vou ter 1 sobre p' igual 1 sobre 6 menos 1 sobre 18. 1 sobre p' vai ser... Vou usar um truquezinho de MMC aqui. Vou multiplicar os denominadores da minha fração. 6 vezes 18. Aí aqui eu vou ter 108. Depois eu vou pegar 18 e multiplicar por 1. Aqui embaixo vai ficar 18 menos... Vou fazer 6 vezes 1, 6. Então, para saber a distância da minha imagem, eu tenho que inverter essa fração. Inverti o lado esquerdo, 1 sobre p' ficou p' sobre 1. O 1 eu não preciso colocar. E aqui vai ficar 108 sobre 12, que é 18 menos 6. Fazendo aqui a divisão, você vai ter que a distância da imagem em relação à lente se formou a 9 centímetros.
Agora, para finalizar o nosso exercício, o que nós vamos fazer é calcular a relação tamanho da imagem e objeto usando o aumento linear transversal. Tamanho da imagem sobre o tamanho do objeto vai ser igual ao negativo da distância da imagem dividido pela distância do objeto. Tudo isso com relação à lente. Então, o tamanho da imagem sobre o objeto vai ser menos 9 sobre 18. Relação imagem-objeto, portanto, vai ser menos 0,5. Beleza? Esse sinal de negativo que aparece no nosso resultado, ele tem um significado. Ele diz para a gente que o tamanho da imagem e o tamanho do objeto têm sinais opostos, ou seja, que a minha imagem ela é invertida. E que P e P' têm o mesmo sinal, sendo que o objeto é real, porque o valor de P é positivo, e a imagem também é real, porque P' tem um valor positivo. Você pode tomar só o módulo disso aqui, tá? Então, a relação I sobre O, o módulo do aumento linear, vai ser igual a 0,5, beleza? Então, assim a gente encerra aí a questão 98. Muito obrigado a todos e até a próxima!